Boa noite, sejam muito bem-vindas para Boa mais noite. um dos nossos encontros. Esse é o nosso sexto encontro do livro A Arte da Escuta. A gente hoje vai comentar sobre o capítulo 5, né, a semana 5, Escutar Nossos Heróis. Então, também foi um capítulo bem curto, e, assim, bastante significativo, né? Eu acredito, para algumas pessoas. Então, hoje a gente vai estar destacando aqui aquilo que fez, que reverberou algo dentro da gente. Primeiro, como que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo, durante essa semana? É, Márcia, Eliette, Brígida, Eu vamos... gostei muito desde o último capítulo, mexeu muito comigo, né? E a intenção desse parece que é dar uma continuidade, né? Sim, Que esse herói, geralmente, também, pelo menos nos que eu consegui acessar, foram pessoas também que já se foram, né? Que estão, vamos dizer, do outro lado, mas que eu também não os conheci e eu admiro profundamente. Eles me ajudam com que eu siga a minha jornada, sabe? Foi tanto a nível espiritual quanto a nível profissional, que foi então, Milton Erickson e Paramahansa Yogananda, que ó, é como um guia espiritual, é uma pessoa que viveu entre nós, né? E que é como se eu realmente dialogasse com eles também. uhum, Então é aquela sensação assim, como assim? Você acha que eles vão entrar em conexão com você? Eu falei assim, gente, tem uma frase aqui que quando você imagina é porque é real, né? Tem uma sim. frase no Achei também essa capítulo que é frase muito assim, assertiva. ai, nossa, eu falei, a gente pode tudo que a gente quer, eu vou querer pouco por causa do quê, né? Se eu quero alguma coisa, eu quero que seja grande, eu quero que seja grandioso na minha vida e das pessoas que estão comigo, né? No mundo como um todo, não nem só com as pessoas das quais eu Uhum, convivo, mas todas as pessoas merecem isso, né? Então, eu me senti sim. muito confortável em Uhum, deixar que eles possam ter acessado também a mim, né? A quem sim. sou eu para que eles Aham. possam me acessar? Eu falei, eu sou igual a eles também. Então, eu gostei bastante da Uhum, tranquilidade de se escrever da forma como ela escreveu, sabe? uhum. Então, foi muito bacana para mim. Que bom, Márcia, que bom. É, já a minha experiência, no começo eu fiquei um pouco incomodada com essa questão assim, nossa, heróis. Eu fiquei imaginando assim, uma grande personalidade, sabe? Mas depois eu fui refletir, lembrei um pouco da minha infância, da minha adolescência, porque nessas fases a gente vai tendo pessoas, né, que são meio que referências para a gente. Mas agora, do meio da semana para cá, aliás, de domingo para cá, né? Lá no meu caderno, escrevendo, eu falei, olha, acho que eu não preciso ir tão longe para buscar, né? Porque ela, inclusive, ela cita o Jung, né? Como uma grande referência. Eu até poderia, de repente, né? Eu, como psicanalista, citar o Freud, porque é, apesar de muitas controvérsias, né? Que eu vejo, leio bastante, que as pessoas, algumas reprovam alguns pensamentos do Freud, né? Mas eu sempre vejo ele como se fosse uma grande referência para a época dele. Ele era uma pessoa que estava à frente, né? E é tanto que os estudos dele ecoam até hoje, né? Mas assim, mais próximo de mim mesmo. Primeiro, que ainda não se foi, que é a minha mãe. Eu vejo ela como uma heroína. E ela, por ser uma ariana, né? Ela sempre, como é que eu posso dizer? Mesmo que ela não tivesse condições, de resolver as minhas demandas, de apresentar, uma resolução mesmo para coisas que
Eu lembro que no meu primeiro casamento, eu morando longe, mãe de primeira viagem, então todas as minhas demandas eu só ligava para a mamãe. Ela, às vezes, ela não tinha ferramenta para solucionar aquilo, mas as mensagens sempre eram mensagens de positividade, sabe? Então, ela sempre foi muito marcante no sentido de me passar um otimismo, aquele vai dar certo, de estar sempre me colocando para cima, dela conseguir ultrapassar todas as lutas dela, as batalhas. Então, eu vejo ela como uma pessoa muito guerreira, né? Então, para mim, eu acho que ela é a minha heroína, né? Vejo essa também o meu avô como um herói, porque eu sempre me senti amparada por ele, inclusive a minha referência de pai, né? Foi quem ajudou a minha mãe a criar eu e o meu irmão. E aí eu sempre vi essa figura, né, assim, que me trazia muita força. É o meu avô e o próprio Jesus, que eu acho que assim, incalculável, né? Essa, essa atribuição, né, de ser um herói, independente da religiosidade, mas espiritualmente falando, né? Eu, eu tive essa experiência de também trazer esse significado, né? Até porque, nesse momento, nos últimos anos, digamos assim, eu tenho trabalhado bastante essa questão da espiritualidade, né? Eu tenho me aproximado mais, eu tenho me permitido, né, me aprofundar mais nessa questão da espiritualidade, que eu acredito também que faz parte da fase que a gente vai vivendo, principalmente nós mulheres, né, depois que chega um ponto assim, 35, 40, então nós temos essa tendência a ficarmos mais sábias, né? Então é isso. Brígida, Oi, meninas, boa noite. Para mim, esse capítulo foi interessante, que assim ele veio confirmando os anteriores. sim, Ele veio confirmando. E aí, essa questão do herói, eu fiquei pensando assim, quem são meus heróis, né? Viajei, fui tentando identificar. E aí eu cheguei à conclusão que minha mãe é a minha heroína também, pela luta dela, porque assim, na minha casa nós somos 10 irmãos, 5 homens e 5 mulheres. E minha mãe foi aquela mulher de fibra, guerreira, lutadora, né? Ela ia atrás de qualquer coisa para resolver, ela não tinha medo, era destemida, então assim, era ousada, disse, minha mãe era ousada. Então, essa parte de luta eu peguei muito da minha mãe, né? Me vejo assim na pessoa da minha mãe. Então, ela sempre foi, assim, para mim, espelho mesmo, né? Motivo de dizer assim, não, minha mãe lutou, venceu, eu também posso, né? E a outra pessoa foi minha avó, mãe da minha mãe, né? Ela, pela sabedoria, ela semi-analfabeta, né? Assim, os netos mais velhos ensinou a ela a desenhar o nome, então ela só escrevia o nome dela, ela, né, não dominava a escrita, mas ela é muito sábia. Ela fazia, por exemplo, ela gostava muito de fazer biscoitos, bolos, doce, e de cuidar das coisas da roça, da casa mesmo, e fazia muita comida gostosa. E o que mais me impressionava é que ela fazia os biscoitos com as letras do alfabeto, né? Então, ela fazia as letras de todos os netos. Quando ela vinha para a casa de um, ela levava assim um pacotão com as letras de todo mundo. Então, assim, como é que ela conseguia dominar, né, essas letras, né? Me impressionava muito a sabedoria dela. E ela contava muita história, né? Assim, as histórias dela ficaram na minha mente, né? Então, assim, ela vejo também como essa pessoa, assim, da literatura, essa pessoa encantadora, que traz o povo para junto, para perto. Então, essa parte aí que não é minha avó mesmo. E o outro, o terceiro herói, Jesus também. Eu vi
Jesus, Estivemos assim, conectadas então, Brígida. Minha aí avó, eu, eu eu nem falei sobre ela, porque minha avó, ela fez parte do capítulo anterior. Então eu falei, agora eu vou dar chance para o meu avô. Mas faz muito sentido. E aí, Jesus, assim, porque eu sempre olho assim, eu olho as lutas dele, né? O caminho, o percurso dele, né? Quando ele reunia o grupo, quando ele tinha que ser firme, ele era firme, né? Quando ele tinha que gritar, se bravo, ele era, mas era dócil, mesmo na agonia ali, na luta, ele era dócil. Ele teve muitos desafios, né? Ele venceu muitos desafios, ele foi forte, né? Foi corajoso, sofreu que um ser humano normal podia sofrer na pele, ele viveu, né? E deu grandes lições, né? Então, assim, para mim sempre vai ser o meu eterno herói. Sabe, nos momentos difíceis, eu olho para a história dele e digo, epa, eu ainda não vivi nem 1% do que ele viveu. Não é hora de reclamar, não é hora de espernear, né? Olhe para frente, né? Segue adiante. Então, esses três, para mim, são meus heróis mesmo. E aí tem uma frase que tem aqui na página 156 que diz assim: a vida se encolhe ou se expande na proporção da coragem de cada um. Então, para mim, esses três heróis e heroínas, essa frase encerra, né, a luta deles. Isso, a coragem, né? A coragem, a coragem. Eliette me mandou mensagem aqui, a conexão dela, eu acho que ela está com problema na internet. Não conseguiu entrar. Mas, enfim, é, é incrível, assim, ter essa percepção. Esse capítulo, ele é como se ele fosse uma lembrança, né? Ele nos lembra, né, de algo que direto ou indiretamente e mais inconscientemente acaba nos inspirando, né? Porque como a gente vem tecendo nesses encontros, né, e vem falando isso, cada uma ao seu modo, com a sua experiência, né, de que a nossa vida ela é construída com base nesses relacionamentos que nós vamos criando ao longo da nossa experiência e o quanto isso tem um significado. E é porque aqui a gente não está esmiuçando, né? Assim, cavando mais camadas. Mas se a gente for colocar mesmo na ponta do lápis quem são os nossos heróis, a gente vai fazer um resgate maior, né? Já imaginou se a gente conseguisse se reportar lá para o tempo do ensino médio, do ensino fundamental, aquelas pessoas que foram, de certa forma, referência, né, para a gente. Nossa, professores. Outro dia, eu encontrei, eu acho que foi na igreja, a minha primeira professora, professora Raimunda. Sabe o que é você encontrar a sua primeira professora e de você reconhecer ela com os cabelos brancos? Ela estava acompanhada da filha dela. Poxa, eu acho que na época eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu reconheci ela. Eu falei, gente, eu não acredito. E eu tive que ir lá falar com ela o quanto aquele encontro, para mim, foi muito significativo. E eu imagino a emoção dela olhar para uma pessoa já mulher, madura praticamente, e quantos alunos passaram por ela, né? Então, existem muitos heróis, né? Que contribuíram com o nosso papel no mundo e que a gente só não tem consciência, né? Mas eu tenho certeza que se for praticar, fazer uma lista de quem são os nossos heróis, a gente vai encontrar muito mais, né?
É interessante quando você fala isso, que a gente fica sempre às vezes, perguntando quem sou eu, né? Ah, eu não consigo me encontrar, não consigo saber qual é o meu lugar no mundo. É olhar quem são essas pessoas que vieram, não é que vieram só antes, mas é quando a gente responde essa pergunta, quem são nossos heróis? Porque são Exato. eles também que nos ajudam a fazer com que a gente se reconheça, né? Porque você se identifica com aquilo que aquela pessoa foi ou com aquilo que ela ainda é, E ela né? ainda Então, assim, os valores, a forma de ser daquela pessoa, mesmo que a gente nem conheça a pessoa na intimidade, mas aquilo que ela expressa, né? Aquilo que ela expressou tanto em conhecimento, numa teoria, num saber, na forma de viver, de ser igual a Jesus, por exemplo. Então, quando vocês falam que vocês se identificam com ele, é porque ele vive dentro de você, né? E não que eu não tenha falado o nome dele, que ele não viva dentro em mim sim, também, mas né? sim, É no momento agora, quem me veio foram essas duas pessoas, né? Que eu relatei aqui. Mas com certeza são muitos, são e são eles muitos. que vão nos definir mesmo. Isso a gente pode dizer. Não, não são coisas pequenas que nos definem, não. Com certeza que não. Sim, com Né? certeza. E Eliette, em Eliette, quem são os seus heróis? Esse foi um capítulo que exigiu muito de mim. Tá Acho que foi baixinho muito. a sua voz. Aumentei, porque na escola eu deixo baixinho. Ah, sim, Esse sim. foi um capítulo que exigiu muito de mim, mas foi bastante gratificante. Eu disse: eu não tenho heróis. Quem são os meus heróis? Passei uns dias pensando nisso, até que me veio. Eliette, desliga só a sua câmera um Eu fui pouquinho para a gente criada te no. escutar. Vê se desligar a câmera a gente consegue Pronto. te escutar aí. Dá um sinal aí, fala. é, eu descobri que eu vivi muitos anos no mesmo bairro de uma das maiores heroínas da minha cidade, Irmã Dulce. Ela é referência. E ela viveu ali tão pertinho, entendeu? Então, assim, para mim foi muito, mas muito engraçado. Engraçado que eu cheguei nela, ela já foi a minha terceira. O primeiro herói que eu me lembrei, que mudou muito meu pensamento, meu ser, meu estar aqui, foi Joel Goldsmith. Ele, assim, um filósofo, eu não diria, eu acho que ele trouxe Cristo para a minha vida de uma forma como nunca antes. Foi bastante transformador e revelador conhecer um pouco de Joel Goldsmith. E daí depois eu pensei, e Eckhart Tolle, né? Aquele que fala do silêncio. Esse homem Isso. tá aí, gente. Esse homem quer dizer, tá acima, tá acima. Então, assim, quando ele fala, eu quero parar e mergulhar no que ele diz. É simplesmente fantástico. É, é, ele me aquieta, ele me silencia. Sabe quando você silencia para ouvir ele? E aí veio outro, Krishnamurti e tantos outros. Meu Deus do céu. Você comecei a pensar, eu digo, gente, tem muita gente na minha vida, muita gente que foi importante, que teve um significado, ai, maravilhoso em minha vida.
Tem muita gente que eu agradeço muito. Minha primeira professora de yoga, a gente não está nos mesmos caminhos, mas graças a ela eu sobrevivi a um acidente e eu estou aqui hoje. Então, eu fiquei muito, mas muito feliz e revigorada por reconhecer os meus heróis. E tem muitos outros. Se eu digo, eu vou fazer uma lista, eu digo, não, eu não vou fazer uma lista. Não precisa, basta que eu rememore, comemore, reviva cada ensinamento dele. É o bastante. Eles vão estar aí sempre que eu precisar, sempre que meu coração pedir. É isso. Concluiu? Concluir. E bom, Eliette, antes de você entrar, né, nessa caída de internet aí, a gente estava comentando justamente isso, né? Que muitos dos nossos heróis, nós não temos, assim, essa consciência, né? Mas eles têm uma representatividade. E, de certa forma, essas pessoas, elas ajudaram na própria formação da nossa personalidade, né? Principalmente lá na juventude. Então, coisas que talvez naquela época para a gente não fizesse o menor sentido, mas aquilo dava um senso de direção, ajudava a construir os nossos valores, a reforçar as nossas virtudes, né? Enfim, eram as pessoas às quais a gente, de alguma maneira, a gente acreditava, né? Quando eu falei sobre o meu avô, o meu avô, é, ele era um homem alto, né? Grande, que eu acho que até já mostrei foto para vocês aqui. Eu compartilhei uma foto dos meus avós. Não, né? Mas acho que eu vou postar no grupo. E, eu, assim, eu lembro de momentos. Olha só a psicanálise explica. Eu lembro que ele não dirigia, ele tinha um motorista. Era aquela pessoa do sítio, de uma família simples, mas muito batalhadora, né? Ele casou muito jovem com a minha avó. Acho que a minha avó devia ter 17 anos quando casou, e ele também jovem. E ele começou a vida vendendo na feira calçado, né? Colocava aquela banca no meio da feira e ele vendia calçados. Isso lá em 1930, por ali, naquele tempo onde tudo era muito difícil. E aí a minha avó falava que ele passou por várias etapas na vida. Teve épocas que ele vendia cereais, enfim, várias fases, né? Então, com muito trabalho, ele conseguiu, né? Minha avó teve 24 gestações, 14 filhos, né? Chegaram até a vida... não, aliás, 6 filhos chegaram à vida adulta, né? Ela teve 10 abortos, 14 partos normais, e desses 14, 6 alcançaram a vida adulta, né? Então, quando meu avô, ele era um homem assim de muita fé, quando ele dizia que estava tudo bem, para mim realmente estava tudo bem. Agora, quando o meu avô falava que alguma coisa não estava bem, então meu mundo desabava, porque era tanta confiança que eu tinha nele, né, que eu via nele, eu me sentia ali protegida. Então, essa figura de pai, para mim, é muito forte. Ele era aquela pessoa que, ao cair da tarde, ele era um taurino nato, né? Gostava muito de dormir, de... Para ele, filho que casasse, ele não queria que o filho casasse e saísse de casa, era para morar todo mundo junto. Então, o desejo dele era que todos os filhos morassem junto com ele. Às 6 horas,
quando começava a ficar a penumbra, ele saía fechando todas as portas e janelas. Quando estava na hora de todo mundo dormir, ele ia em todos os quartos, em cada cantinho da casa, ver se a pessoa estava agasalhada, coberta. Se ele chegava no quarto, dava o beijo de boa noite e olhava. Se tivesse uma pontinha do pé de fora, ele ia lá, cobria e agasalhava. E assim, era altamente cuidadoso e enfrentou muitas batalhas. Então, para mim é muito forte essa figura de herói para mim, né? E assim, muitos outros heróis vão surgindo, né, na nossa história. É, vamos seguir aqui, deixa eu ver o que eu marquei mais. Essa pergunta que tem na página 154, né? Onde no finalzinho do parágrafo fala assim: primeiro fazemos contato com nós mesmos, respondendo à pergunta: quem admiramos verdadeiramente? Que é justamente essa sugestão, né? Se a gente puder fazer uma listagem de quem são os nossos heróis, né? Que nomes vão surgir, né, nessa lista, né? Quem é que a gente admira verdadeiramente? É, ela, em algum momento, citou essa escritora, que eu acho que é uma escritora francesa, a Anais Nin, né, que tem essa frase onde fala que a vida se escolhe, não, a vida se encolhe ou se expande, na proporção da coragem de cada um, né, que a Brígida mencionou, que eu acho que faz muito sentido. Essa outra frase também é do Ralph Waldo, na página 157. Nosso maior desejo é ter alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser. Eu achei muito significativa, né? É, e, Aí, aproveitando, antes de você só seguir, nessa mesma página, hum, é, tem duas frases que me tocaram assim profundamente. Quando pedimos, recebemos orientação. E a outra é: somos aconselhados a não procurar problemas, mas sim a ter fé. Eu achei isso também de uma profundidade, sabe? verdade. Eu vejo que a cada frase de destaque que a autora coloca, ela disserta sobre aquilo, né? Aí ela cria ela despeja, né? Cai igual uma cachoeira, sabe? As palavras vão descendo ali, sabe? É, Ela costura aquela frase, né? Que não é dela sim, e tece ali, né? Um texto maravilhoso, né? Então eu achei muito bacana. a primeira Então frase, essa quando pedimos, recebemos orientação e ela é sábia, né? A e ela segunda é sabe qual? isso, isso. A outra é: somos aconselhados a não procurar problemas, mas sim a ter fé. No final da página. Sim. Ah, achei. É. Somos aconselhados a não procurar problemas, mas sim a ter fé. Exato. E eu acabei de achar outra que é super interessante também, olha. Qual é, Márcia? Com o tempo, passamos a esperá-la, né? Essa orientação é como se, ai, no começo, será que é isso mesmo, né, que está acontecendo, né? A gente tem muito isso, né? Eu acho que a inspiração, a intuição, né? É como se a gente não pudesse tê-la, né? E eles todos falam dessa forma com a gente, né? Eu sinto isso, eu senti muito isso hoje com essa leitura. Não é nada imposto, não é nada rígido, não é obrigatório, sabe? Mas é porque existe a conexão, né? Nos Eu dá achei isso liberdade, assim. né? É. Foi assim que eu me E, senti quando e eu também, pensei. em muitos trechos, assim, a forma que ela escreve, eu fico imaginando, né, a casa, o dog dela, né, que é o cachorro dela,
os ambientes, né? Ela fala sobre acho que foi uma tempestade que teve, né? Agora nesse Sim, capítulo, sim, que é um furacão, né? Não sei. Aí um ela até fica temporal, um preocupada, será que não vendaval. tem mesmo? Aí ela até se pergunta depois se tem ou se não tem, né? O importante é que estava tudo a salvo, né? Que ia passar, né? Exato. Então, até isso também, de certa forma, traz uma simbologia, né, para a gente. Quantas coisas, de repente, a gente tem aquele medo, aquela falta de confiança, e às vezes as coisas elas vêm e vão, na mesma proporção que vêm, elas vão. E acaba que a gente acaba gastando muito, né, da nossa energia dedicado ali a estar conjecturando coisas, pensamentos que na maioria das vezes não vão se realizar do jeito que a gente imagina, né? E na maioria das vezes, esses nossos pensamentos, né, são movidos pelo medo. A emoção, o medo, ela sempre está, muitas vezes, na base, né, daquilo que a gente fica ali o tempo inteiro, ao invés da gente aprender a soltar mais. Vânia, Trecho Vânia, com mais. relação a isso que você estava falando, na página 158 tem uma frase que ela diz assim: às vezes as perguntas são complicadas e as respostas simples. A gente às vezes vive um desafio e a gente imagina que é algo que não vai dar conta, que é algo inexplicável, mas de repente a solução, a resposta é simples e a Ela é gente tão simples. fica esperando algo muito grandioso para resolver aquela situação. E às vezes é só um detalhe, mas a gente fica tão sobrecarregado, tão sobressaltado, né? Buscando além, longe, que a gente não consegue ver o que está tão próximo, que é a solução. Incrível. Meu Deus do céu, como eu estou vivendo isso. Como esse livro, para mim, está sendo como é que se diz? Uma coisa muito transformadora. Vocês não têm noção. Estou até dispensando terapia, de tão importante que está sendo. Salvador, sabe? Olha que coisa linda quando ela coloca assim, nossos heróis têm uma visão bondosa sobre nós. Qual é a Eles página, são Márcia? na 158, depois da frase que a Brígida falou. Então, Sim, assim, a gente quer algo muito, muito mais complexo, né? Que seja difícil, que seja sofrido, né? Então, assim, e quando a gente faz essa conexão, como pelo menos eu fiz, porque eu li o capítulo exatamente antes do nosso encontro, então ficou muito fresco, né? Está muito fresco aqui. Então, assim, quando a gente tem essa capacidade dessa conexão, tudo fica muito mais leve. É como se eles, né, sabem da nossa capacidade, eles sabem que a gente é capaz, né? É lógico que depende do nosso corpo, gente. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando de coisas que podem, sabe, igual a Brígida falou, tá tão mais próximo e a gente pode fazer essa conexão numa fração de segundos, né? Então é tudo uma questão de escolha também, né? Com que é que eu vou vibrar, né? Em qual frequência eu quero vibrar, né? E herói não vai ser aquele que é vilão, né? O herói é herói, ele não vai ser sim, vilão, né? sim. Então, Até é, porque eu acho que nós temos como se diz assim, um herói, ele não é determinado, não é uma coisa imposta. uhum, Ou seja, não sou eu que vou assim, eu vou ser o seu herói, entendeu? Eu vou trabalhar para ser o seu herói. Não, simplesmente o herói porque ele é escolhido, a pessoa é quem escolhe o herói que ele quer admirar, né? E é tanto que
a gente vê facilmente aí, né, nos processos de coach, de consultoria, né, se fala muito nisso. É, procure aquelas pessoas que te inspiram, né? Quem é seu herói? Acho que tem até a jornada do herói, né? Também, alguns processos. Então, assim, para mim foi fantástico, né? Eu grifei só essas frases aí. O próximo capítulo será Escutar o Silêncio, que eu acredito. Ele é um pouco mais, eu acho que tem mais páginas, tem mais sugestão de exercício, mas talvez seja mais complexo. Escutar o silêncio. Acho que tem mais a ver com a arte, não é nem a arte da escuta, é a arte da apreciação, a arte de apreciar, né? Porque para a gente é, escutar o silêncio, né? Esvaziar um pouco desse barulho nosso e procurar o silêncio, acho que talvez até mesmo no barulho. Olha só que difícil. Como é que a gente consegue isso? Então, Olane, com relação a essa questão do herói ainda, você estava falando aí, me veio aqui a palavra cativar. É, os heróis, a gente é cativado, né, pelos heróis. Ao escolher um herói, a gente já foi cativado. É sim. como se ele nos escolhesse antes da gente ter a consciência que Uhum, pode ser o nosso herói. Então, uhum, eu vejo a palavra cativar assim, muito significativa nesse contexto, porque a gente vai dando forma e cor e tom para as características dos nossos heróis, quando a sim. gente é cativado. Uhum, sim. E por falar nisso, você falou uma palavra mágica, cativar. E aí me veio aqui uma outra coisa na mente. Bem que a gente poderia fazer uma leitura compartilhada do Pequeno Príncipe. Gente, olha, o Pequeno Príncipe é um livro que eu não sei não, eu não tenho palavras para descrever o conteúdo profundo que tem naquele livro. É um Eu livro, adorei. é um Eu livro, comprei um. Deixa eu rapidinho. Eu comprei um. Eu ah, comprei um Pequeno Príncipe numa linguagem infantil para dar para meu neto no Natal. sim, Eu releria esse livro para poder ler para ele, porque ele não tem 3 anos ainda, né? sim. Mas seria perfeito e essa leitura compartilhada para eu fazer a leitura para o meu neto. Oh, eu Ai, que delícia. É, amo. o Pequeno Príncipe, assim, é de uma magnitude muito grande. Inclusive, eu assisti o filme na primeira versão, na versão, ah, aquela bem antiga mesmo, assisti junto com a minha filha. Nossa, foi muito maravilhoso fazer aquela leitura. E é um livro ao qual sempre que surge assim, você tem um presente para dar para alguém, seja de qualquer idade. Nossa, eu adoro dar de presente o Pequeno Eu Príncipe. também já dei vários. Para minhas sobrinhas, para meus sobrinhos, sempre eu dou. E agora eu comprei para o meu. Eu espero sempre eles fazerem 8, 10 anos. Sim, Eu não aguentei com o meu neto. Achei a versão infantil, infantil mesmo, para a criança ainda que aham, ainda está. sim. Me apaixonei, comprei. Então, eu vou acrescentar ele na listagem para a gente ler, porque eu acredito que, assim, resgatará muitas coisas. Tem muito do que se extrair da leitura dele. Que mais, meninas? A gente vai caminhar para o nosso último encontro, ou último não, o penúltimo encontro, escutar o silêncio, né? Na próxima semana. E na outra, quarta, o encontro de finalização, né?
Aí hoje eu já me antecipei aí para fazer essa pesquisa de satisfação, para saber como é que vocês vivenciaram, estão vivenciando. Eu sei que algumas pessoas lá que já me chamaram no privado me falam, né, por quais questões que não, às vezes não conseguem estar aqui, algumas porque dormem, têm costume de dormir cedo, ou então trabalho, mas que estão lá assistindo, sempre na gravação, né? Eu também estou vendo uma forma de deixar, eu estou guardando os áudios, né, para colocar num tipo um podcast, que aí também eu acho que vale muito a pena, né? Eu pelo menos Ajuda. adoro podcast para estar ouvindo e às vezes até fazendo algum trabalho, alguma atividade também. Então, o quanto a gente puder de repente melhorar, e aí a gente vai se aproximando, né? Final de ano, festas, férias, a gente definir qual livro a gente vai ler futuramente, se vocês topam também, né? E se a gente vai fazer uma pausa, né, de alguns dias, por conta de festas, férias, enfim. Vamos tentar escolher uma data para recomeçar no próximo ano, 2023, né? Alguém mais quer falar? Olane, na página 160, me veio aqui, a possibilidade de realizar um sonho é o que torna a vida interessante, né? Paulo Coelho. Sim. Lembrando do herói, o que eu fiz aqui, a conexão que veio? Que o herói está extremamente ligado à questão do sonho, né? Do realizar o sonho, né? Dos nossos sonhos, o que a gente idealiza para a gente, porque a gente vê no herói o perfil do que a gente precisa ter para conquistar o sonho da gente. Uhum. Sim. Então, quando Paulo Coelho traz isso aqui, eu achei interessante, né? Eu vivo pensando temas e temáticas para trabalhar, por exemplo, eu trabalho muito com a questão dos sonhos, né, do projeto de vida, das realizações, e me Aham. veio aqui claramente, né, uma temática para se trabalhar isso, conjugar o herói com os sonhos. Sim. E Sim. para mim, eu senti aqui uma relação, assim, nunca tinha pensado, mas nesse momento aqui me veio assim, né, Uhum. esse link aqui Põe no de papel. pensar, de pensar algo, de juntar aí o herói e os sonhos, É Sim. porque sonho também fala de realização, né? De realização de desejo, de exatamente. desejo. E E aí, engraçado que uma coisa vai é, engatando na outra, né? Você falando aí e eu pensando lá sobre o meu avô, olha o que que me veio realmente de contar para vocês. Ele do signo de Touro, ele tendo essa representação. E aí eu até ia falar que ele não dirigia, que ele tinha um motorista. Ele tinha tipo um carro de carroceria, né? Aí, normalmente, o motorista, minha avó, às vezes eu ficava mais na pontinha do banco e ele. Eu, nessa faixa de 8 anos de idade, vocês sabem o que que me vinham à minha mente? Eu fingia, eu ficava ali no canto e eu, na minha cabeça, com 8 anos de idade, eu fingia assim. Eu achava tão bonita a união deles que eu me imaginava sendo a minha avó. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, se eu fosse a esposa dele, como eu me sentia segura. Olha só, um pensamento para uma criança de 8 anos de idade. E ali eu me sentia realizada. Eu me sentia guardada, segura, porque eu achava a coisa mais linda do mundo, a união deles. Eles não brigavam, não discutiam na frente dos filhos, eles falavam baixinho no quarto, 4, 5 horas da manhã, aquelas paredes, meia parede, né? Casa de sítio, que vazavam algumas conversas, mas era tipo assim, uns cochichos. Ele contava tudo sobre o dia dele, se eles tinham alguma coisa para decidir ou questionar,
era tudo colocado ali, mas durante o dia era tudo flores, não tinham brigas. E isso, para mim, foi uma É, diferença muito grande, né? uhum. E aqui pensando que hoje eu estou casada com um taurino, Eu ia comentar alguma o meu coisa. marido, Tipo ele assim, é, você estava construindo um sonho que você ia realizar ele em algum dia. E provavelmente parece que está realizando. ele é 14 anos mais velho do que eu, apesar da aparência muito jovial, entendeu? E traz essa simbologia de segurança, de aconchego, de confiança. Então, é como se, assim, eu tivesse, né, de certa forma, realizado esse desejo de me sentir Ali você estava construindo o seu. É como se naquele momento ali, naquele carro, você estava construindo o seu sonho. meu sonho. Eu lembro que eu pensava isso e eu falava assim, que para mim, é tanto que é como se eu estivesse incorporando, sabe? Agora, tadinha, a minha avó ali nem sonhava que pensamentos é que essa neta tinha. Óbvio que de uma Olha, forma não muito subestime inocente. a capacidade da sua avó, hein? Às vezes ela era mais criativa que você ainda, hein? Olha lá, hein? De uma forma assim. Mas são inspirações, né? Então, ele sempre foi o meu herói, meu avô. E eu pude desfrutar dele até os 92 anos de idade. Nossa, uma bênção na minha vida. Privilegiadíssima, né? Nossa, que bacana. Então é isso, para a gente Agora, fechar. é interessante, Lani, também, essa semana, desde que você fez a postagem da sua mãe, eu fiquei também pensando, eu penso muito em vocês duas, engraçado, né? É uma pessoa que eu conheço você pela rede, né? A gente se conheceu na rede e continuamos na rede, né? Mas muito, eu sinto uma proximidade muito grande, né? Mas, assim, a sua mãe me toca profundamente. Sabe, assim, a figura dela, né, passa exatamente tudo isso que você também demonstra, né? Então, eu falo assim, gente, eu nem sei a voz dela, eu nem conheço ela, mas eu me pego pensando na sua mãe. Que É isso que lindo, você traz da Márcio. sua avó e tudo. Mas assim, é tão espontâneo, não é uma coisa assim. Quando eu vejo, já está acontecendo, né? Eu acho isso Aham, tão sim, é tão sim, bacana, né, quando a mente da gente transporta a gente para esses lugares que a gente, né? Como que pode, né? E tudo isso é possível, porque a gente imagina é possível, né? Essa frase ficou, tudo que se pode imaginar é real. Então, é. assim, qualquer dia eu vou querer conversar com a mãe aí. Minha Falar assim, mãe, eu mãe, tenho uma amiga aqui que quer dar um oi para você. ah, sim, sem Ah, dúvida. E a minha ah, mãe, ela sempre ela surge das cinzas, assim, de tão guerreira que ela é. Gente, ela já passou pelo Covid 2 vezes. Já teve chikungunya, que é uma doença terrível que acomete as articulações. Ela acometeu a derme. Nossa, e assim, a saúde dela é impecável. A mamãe não tem. O problema dela é só demência. Demência acelerada, né? Degenerativa, assim, total. Mas a saúde física em si é muito boa, né? Não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem qual é a idade dela, Lane? 80. Ela é de 41, ela vai fazer 82. 80, assim, relativamente nova para o problema da demência, né? Porque eu vejo pessoas com 82 anos que eu tenho tias que fazem tudo, né? Uhum. Mas ela, sim, é, principalmente por conta da pandemia, das pessoas não ficarem saindo, outro dia me ocorreu de eu estar na missa, eu levar ela para a missa, né? E uma amiga, de longa data dela, cumprimentou ela, depois virou para mim e perguntou: cadê sua mãe? E eu fiquei, meu Deus, porque ela mudou totalmente, totalmente. Ela mudou muito, então as pessoas não reconhecem ela. O envelhecimento dela assim foi muito surreal, sabe? Assim, muito repentino.
dentro de poucos anos. E aí, para mim, isso foi um processo, ainda é um processo muito difícil, porque aquilo que era costume nosso, quando eu me ausentava dela, ela ligava para mim 2, 3 vezes ao dia. Isso foi se perdendo. Então, é como se a mãe, ela já tivesse, assim, ela não existisse, a mãe que eu conhecia. Foi uma coisa que foi tomada de Partindo, mim. desvinculando, né? Perdendo Então, vínculos. lidar com isso hoje, para mim, é um aprendizado dia após dia, porque tem dias que ela me chama de mãe, tem dias que eu estou falando com ela por vídeo, e aí Carol pergunta, que é a minha filha, vovó, com quem a senhora está falando? Aí ela vai e fala outro nome, totalmente diferente. Carol, ou então fala o nome da irmã dela. Aí me dá aquele aperto no peito, sabe? Eu digo, ai, Deus do céu. É muito difícil, muito mesmo. Mas, enfim, são aprendizados e já já a gente vai estar juntas novamente. Janeiro está Uhum. chegando e a gente vai para passar pelo menos 2 anos por lá, morando, e aí eu vou poder estar mais perto dela. Que bom. E é isso. 2023, eu espero que seja um ano assim muito positivo, né, para todos nós, que é o que a gente está precisando, né, Uhum. de entrar aí num ano bom, com coisas boas. Que mais? Ai, eu tô super satisfeita. É porque às vezes o horário, né, que a gente coloca até realmente mesmo 9h30, eu acho que assim, quando a gente não é nem esgotar, né? Porque a gente não pode falar que a gente esgota um tema como esse, né? Sim, Mas assim, eu me vejo extremamente leve, extremamente satisfeita, sabe? Positiva, energizada, né? Com o que eu escutei de vocês, né? Da Brígida também. Eu acho Brígida assim muito intuitiva, sabe? O próprio nome dela, né? Brígida já é um nome intuitivo, né? Então, assim, eu gosto muito de estar aqui com vocês também. Eu Você sinto falar olhem, assim de... que e eu confesso uma coisa para vocês. As facilitadoras do Florescer, se eu pudesse, eu carregava todas elas na mão e juntava todo mundo, mas é porque eu sei que nem todo mundo consegue fazer o que a gente faz aqui de se reunir, né? nossa, Mas é um todas que valor chegam para o assim. Florescer podem ter certeza. É uma Márcia, é uma Brígida. Eliette conhece assim um pouco de leve o Florescer, mas quem sabe ela se aprofunda e se torne facilitadora futuramente. Mas assim, são sempre pessoas queridas como vocês e que têm muita coisa para entregar. É, Então, eu fico muito feliz por isso. A Maria Inês, que não está aqui hoje, a Marjorie, a Marjorie, e isso. Marjorie é a uma gracinha. Ariel, e tantas outras, né? Sim. Nossa, eu me sinto abastecida com vocês. Ai, Ô, que coisa Lani, boa. falando só um pouquinho dessa questão da escuta, né? Lá Sim, no capítulo 3, né? Foi. Quando eu sim. comecei a realmente a cair no livro e me dar conta do que era saber escutar, né? E aí Aham. eu estava ouvindo minha mãe, né? Ela começou a cantar uma música de Natal que eu nunca tinha escutado em lugar nenhum. E minha irmã pegou e gravou o áudio. A gente estava naquela semana de escutar o entorno, né? E no momento em que eu ouvi o áudio, ela estava no sítio, já estava aqui na cidade, eu ouvi o áudio, eu parei e repeti o áudio várias vezes. Era uma música linda, falando de Natal, falando de Jesus, linda, linda. Nunca ouvi nenhum cantor gravando essa música. E aí eu parei para ouvir e fiquei ouvindo. E depois me veio o desejo de cantar, porque eu sempre sonhei participar de um coral. Eu sempre quis soltar a voz, eu sempre Uhum. quis cantar alguma coisa, né? Eu digo, eu sei, eu sinto que eu preciso cantar. É uma necessidade minha mesmo de cantar. E aí eu
retornei o áudio de novo e fiquei ouvindo, ouvindo. Eu falei, e ela tem uma voz muito bonita, uma voz muito cativante. E eu disse assim, será que esse desejo que eu trago não é muito que está na minha mãe e que eu nunca tinha me dado conta, né? Porque somente agora, parando mesmo para ouvir profundamente, é que eu me dei conta de um vínculo tão forte e não entender por que que eu tenho essa vontade de cantar, né? Tá Por vendo que que eu tenho essa aí? vontade de Descoberta. soltar a voz? Aí eu falei, não, isso tem sentido, isso faz sentido dentro do meu contexto de vida. Agora eu começo a juntar as peças e perceber onde é que está a origem, né? Onde é que está a raiz? Dá Sim. para cortar. Aí eu falei assim, aí eu lancei, olha a brincadeira onde foi parar. Aí eu lancei no grupo da família. Quem toparia montar um coral familiar? Olha a minha Que legal. ousadia. Olha a minha ousadia. E todo mundo começou a se movimentar. Até que nunca tinha soltado a voz, começou a soltar a voz e gravou pedacinhos, né, de alguma canção. E Ah, aí, e aí alguém foi lá e me provocou. Então agora é a sua vez, já que você tocou todo mundo, solte sua voz. E eu soltei. nossa, não acredito. Você vai ter que compartilhar com a gente. E eu Também tô soltei. querendo. E aí, o que que ficou disso tudo? Que o meu desejo de cantar não pode, eu não posso abrir mão, sabe? Ele retornou agora, aflorou com Forte. essa questão da escuta muito forte, e eu disse assim, eu tenho que aproveitar essa veia nesse momento Sim. e buscar cantar mesmo. E não importa se é seu ou da sua mãe, é de todas, não tem É, problema de quem é, onde começou, né? não, assim, mas assim, eu acho que é como se fosse assim, algo de missão, eu sinto. Uhum. Preciso complementar a minha missão, É, tá na né? raiz. Tá na raiz. E aí eu disse assim, eu não sabia, mas eu parei, mas É eu no me aqui, profundo, né? É o que foi é de muito, essência, né? foi muito Profundo. profundo, muito profundo. E aí eu fiquei assim no meu cantinho, só observando, né? E disse assim, vamos montar um coral da família. Não vamos, e as aulas, olha a minha ousadia, e os nossos ensaios vão ser online. Eu disse, nossos ensaios vão ser online, porque a gente não consegue reunir todo mundo no Realmente, mesmo espaço. E no fisicamente. online a gente consegue. E Ah. aí, ainda com essa questão da música na cabeça, aí eu fiz um contato com um rapaz, ele mora em São Paulo. Aí ele fica de Salvador, Barreiras, São Paulo. A família dele mora em Salvador, ele vem a Barreiras e vai para São Paulo, fica nesse trio, né, nesse Aham. trajeto. E ele canta todos os sábados, ele está no Banco do Brasil, numa agência, cantando Hum, para colher algum dinheirinho, que eu acho que ele é estudante, ele é jovem, para poder se deslocar. sim. E todas as vezes que eu vou ao banco, eu vou geralmente no sábado pela manhã resolver alguma questão, porque fica próxima à feira, né? E às vezes na feira a gente tem que levar, né, em espécie mesmo, não passa cartão em todas as As banquinhas. bancas. É, e eu já entro, já escutando a voz dele, né? Uma voz bonita. E eu estou ali no caixa eletrônico fazendo minhas coisas e na onda da música, né? E eu não me contive nesse sábado passado. Cheguei até a ele e perguntei: Você dá aula de música? Você dá aula de canto? Você ensina as pessoas a tocarem? E Aí aí? ele disse assim: Não, eu moro em São Paulo. Como que você mora em São Paulo e está aqui todo sábado? Ele disse: Não, eu fico de Salvador para Barreira de São Paulo. E a caixinha dele lá, eu sempre contribuía com ele, porque a música me puxava. Aí eu disse assim: E se eu quisesse fazer uma parceria com você, você topa? Olha que cantada. Uma Ele bela falou: cantada. Só se for online. Eu disse assim: É online Ah, mesmo. perfeito, é online mesmo. É a Aí sede ele me deu, com a vontade é, de aí ele, comer. aí ele me deu o contato, né? E aí eu estou aqui já Meu engatinhando algumas Deus conversas com ele. do céu. Mas assim, eu fiquei assim, É retomando complexo. ao livro, a leitura, o Uhum. desenrolar, o efeito da leitura em mim, né? As provocações da leitura em mim, me empurrando para uma atitude, né? Tome a decisão e me movendo, assim, a leitura me movendo, né? A Que chegar mais coisa perto do que eu mágica. preciso chegar.
Sim, Seu herói aí te cutucando, você pode ter certeza. Vai, que vai, bacana. Lígida. Pode confiar, Vai, vai, se Lígida. joga, né? Se joga. Ah, pois então, Vai de quando tiver uma cabeça. palhinha, mesmo que É, ainda teremos começando a caminhar, coloca lá para a gente, né? Será um até presente. do áudio que você escutou no carro, eu queria escutar, imagina, a gente É, já entra na cena, né? É um isso. negócio muito esquisito. Não é que é esquisito, é da nossa natureza, né? Você falou de uma coisa que te fez tão bem, e você falou de uma forma tão leve, a gente quer isso pra gente também. Se você quiser, por mim, eu agradeço, se você Nossa. quiser compartilhar. Para ver, né? A força Ah, das mulheres, né? é isso aí. Quanto tem muita história mesmo. E a gente, se for parar para catalogar, nossa, dá volumes e volumes de livros. Então é isso, meninas. A Eliette ficou silenciosa, tirou a câmera. É porque pediu para tirar, porque senão não me ouviam. Então, Pois é, A gente vai ter que escolher ou a voz dela ou a é, imagem dela. já... Mas pode botar a Ah, imagem aí, Eliette, agora, põe de novo, Eliette, quem para a gente sabe se melhorou. despedir. E Com a internet a gente não Ed, briga. eu não É o sei qual foi que... o problema. Nem os dados estão funcionando. Mas enfim, acontece. é isso. Deve ser uma coisa aqui que aconteceu, porque nem os dados móveis estão entrando. E olha como o nosso tempo rende. Agora que são 21h06, né? E a gente falou de várias coisas, todas essenciais, né? E chegamos ao final, né? De mais esse encontro. Já já eu subo o encontro para o YouTube. E a gente se vê na próxima quarta-feira Na próxima para quarta. mais uma aventura. Tá Uhum. bom, meninas? Gratidão. Ok. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite, noite. Boa Lani, noite. Eliette.